Agora sim, repórter Thiago Muniz com as informações no Jornal da Manhã em áudio e vídeo. Oi, Thiago. Oi, Thiago Berrache, bom dia a todos. Eu falo de Vargem Grande Paulista, cidade na região metropolitana de São Paulo, onde o cenário é de destruição no centro do município na manhã de hoje. Eu falo aqui de uma das principais avenidas da cidade, que fica bem na margem da rodovia Raposo Tavares. Aqui a gente pode observar os reflexos de uma ação de bandidos que, por volta das 4h30 da manhã de hoje, um grupo de aproximadamente 15 pessoas em 4 carros entraram nessa área e explodiram 3 agências bancárias, levando o dinheiro dos cofres. A agência mais danificada é da Caixa Econômica Federal, que está completamente destruída. A explosão não só afetou a parte de baixo, o andar térreo, mas também os vidros de cima estão estilhaçados. Há um cenário de grande destruição. Para quem nos acompanha em vídeo, eu vou pedir para o cinegrafista João Pedro Montans acompanhar que a destruição se estendeu também em um menor grau, mas também com a ação dos bandidos, numa agência do Banco do Brasil, que é vizinha aqui à agência da Caixa, e logo à frente também uma agência do Banco Santander. Essas 3 agências foram alvos das explosões e todas elas tiveram o dinheiro levado. Mais cedo nós pudemos observar, ainda na própria rodovia Raposo Tavares, que os bandidos queimaram veículos. Esses veículos ainda estão por lá, e as carcaças desses veículos queimados, para dificultar a ação da polícia. Além disso, vou pedir também para o João mostrar. Do outro lado da rua, os bandidos renderam o motorista de um ônibus azul, e eles trancaram a rua para que toda a ação da polícia fosse dificultada. Equipes da polícia e da Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista chegaram a entrar em contato com os bandidos. Houve troca de tiros, os bandidos estavam com armas longas, fuzis, metralhadoras. Não houve o relato de feridos e nem de presos. A informação é que nenhum policial ficou preso, mesmo com essa intensa troca de tiros. E aqui na Jovem Pan, a gente tem agora a oportunidade de conversar com o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, que nos atende gentilmente. Prefeito, o senhor me contava há pouco que uma ação do gênero já tinha acontecido em 2016 também, é isso? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Realmente, infelizmente, em 2016, dezembro de 2016, nós tivemos um caso semelhante, onde também foi vitimada as 2 agências, a Caixa e o Banco do Brasil, dos mesmos modos operantes, com estouro dos caixas, e uma ação muito bem planejada. Infelizmente, como nós estamos aqui no eixo da rodovia Raposo Tavares, e as 3 agências, uma ao lado da outra, acabou facilitando a ação aí dos miliantes. E a rota de fuga também. E foi muito bem planejada a ação, porque fecharam ali no quilômetro 40, fecharam na Bugiro Nacal e várias ruas de acesso também ao centro, para impedir a ação da PM e da própria Guarda Municipal. Agora, prefeito, é claro que é muito difícil de controlar uma ação dessas, mas já houve um precedente, como o senhor está me contando. Foi feita alguma conversa com o comando de policiamento, a cidade tem como se planejar para tentar evitar um outro caso, uma vez que já teve um precedente desse em 2016? Como é que é possível fazer isso? Olha, normalmente sempre o que tem que funcionar perfeitamente, na minha opinião, é o serviço de inteligência. Porque se o serviço de inteligência não funcionar, a ação ela é muito rápida, e uma ação, a questão do efeito surpresa, né? Então, tanto para a Guarda como a própria PM, por mais, ninguém tem bola de cristal para adivinhar que vai vir aqui, e mesmo se tivesse 5, 6 viaturas da PM aqui, eu acho que não era o suficiente para fazer o enfrentamento pelo tipo de armamento que veio, carro blindado, fortemente armados. Então, o que eu fico feliz, apesar de tudo que tem acontecido, é porque, apesar de ter sido por volta das 4h15 da manhã, já tinha pessoas na rua, pessoas que iam para o seu trabalho, muita gente teve que se jogar ao chão. Eu estava conversando aqui com o munícipe que estava chegando na avenida, teve que se jogar ao chão diante de tanta bala, que quando eles perceberam que alguém estava chegando perto, eles atiravam para intimidar as pessoas, tinham que sair correndo para mais distante. Isso que eu percebi é que, por mais que tivesse sido, se não funcionar o serviço de inteligência, não vai ter condições de fazer o enfrentamento. Então, e só para confirmar, prefeito, só para a gente fechar rapidinho, não teve feridos, nem da Guarda, nem da polícia e nem dos munícipes aqui de... É isso que eu agradeço a Deus, que não teve ninguém ferido, nem da Guarda, nem PM e nenhum dos nossos munícipes.
Perfeito. Nossos agradecimentos ao prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, que falou aos ouvintes, e a reportagem da Rádio Jovem Pan, da região metropolitana. Nós voltamos aos estúdios. Foi uma cena de guerra, né, professor Vila? Uma cena de guerra. guerra. Inacreditável. 3 bancos, um ao lado do outro, aproveitaram e levaram todos, né? O prefeito foi perfeito no diagnóstico que fez. Precisa de um trabalho de inteligência. Primeira coisa é isso. É impossível você ter guarnições em número suficiente espalhados pelo estado de São Paulo para enfrentar o crime organizado com esse armamento. Você precisa primeiro ter um trabalho de inteligência que consiga detectar essas ações, né? Uma coisa assim inacreditável, isso se repete. São os novos cangaceiros, os cangaceiros do século XXI. Eles vão ao interior, no caso aqui nós somos na região metropolitana, no caso em Tela, mas no interior eles fazem isso. E pelo Brasil, né? Pelo Nordeste, por exemplo, isso é muito comum. Tem certas cidades que não tem mais agência bancária, porque não tem uma guarnição da PM suficiente para proteger. Então não tem. Então aqui mesmo no interior do estado de São Paulo, você é obrigado a ir de uma cidade para outra para pegar dinheiro. Isso tem influência direta no comércio, porque não há dinheiro circulando, não há como pagar. É uma situação terrível, tal. Isso ocorre no estado de São Paulo. Aí é um trabalho de inteligência que é fundamental. Esperamos agora que isso melhore e tal. E no resto do Brasil, eu me lembro uma vez, faz tempo, hein? Isso foi em 2006. Eu estava em Canudos, no nordeste da Bahia, uma cidade muito pobre. O município tem 13 mil habitantes. O município, o centro do município deve ter em torno de uns 10 mil aproximadamente. Então tinha uma agência do Banco do Brasil que os funcionários nem moravam lá, moravam em Euclides da Cunha, que é a antiga cidade do Cumbe, que é longe. Iam todo dia até Canudos, e em frente à agência eles puseram uma correntinha com um cadeadinho fechando, como se aquilo fosse proteger da ação de bandidos que atuavam na região. Eles já faziam esse tipo de assalto, percorriam, chegavam nas cidades, os novos cangaceiros, assaltavam os bancos, que não havia guarnição suficiente, não havia meio de se proteger. Então esse é um trabalho, por isso que essa questão da segurança pública, ela é tão importante e tomou uma importância enorme no debate eleitoral, no que se falou durante a eleição, agora, tanto a presidencial como para os governadores do estado, para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Vamos esperar que os novos governadores também se atenham a isso. Isso é uma questão fundamental, mas central, e bem disse o prefeito, tem que ter um trabalho de inteligência.